A gente tem acompanhado muitas tendências tecnológicas e o olhar das tendências tecnológicas, ela tem que também nos permitir pôr os pés no chão, né? Porque nem toda tendência ela é adaptada, aderente ao nosso contexto. Olá, pessoal! Bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Fortinet Brasil Podcast. Sou a Alcione e hoje vamos mergulhar no universo da FIEB, a Federação das Indústrias do Estado da Bahia, um dos sistemas de desenvolvimento da indústria mais relevantes do país. Marcone Delano, gerente de tecnologia, vai nos contar como a federação organiza sua infraestrutura de TI, a segurança cibernética, o papel da inteligência artificial na transformação digital da entidade e como governar com programas de multiplicadores e sensibilizações. É um prazer recebê-lo aqui, Marcone Delano. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. É um prazer meu estar nesse espaço do podcast da Fortinet. Espero que esse nosso diálogo seja útil e inspirador, importante aí para quem está nos ouvindo. E agradeço o convite, agradeço por estar aqui. Para mim é extremamente importante. Estou debutando aqui, primeiro podcast, e espero que seja realmente importante aí para quem está nos ouvindo. Não, será, com certeza. Espero recebê-lo aqui mais vezes também, tá bom? Já fica aqui o convite, porque a conversa tenho certeza que será Obrigado. muito boa. Inclusive, para os nossos ouvintes terem uma visão mais ampla da sua atuação, né? Porque a gente está falando de um sistema como a FIEB, eu queria ouvir de você, Marcone, um pouquinho sobre a sua trajetória profissional, né? A sua atuação também na FIEB e para o mercado de tecnologia e cibersegurança como um todo, porque a gente sabe que você tem uma atuação bem ampla ali no estado da Bahia, né? Isso, eu sou um profissional com um pouco mais de 15 anos de experiência na área de tecnologia, com foco em segurança da informação. Foi minha primeira pós-graduação, depois da formação de computação. Também atuo com a parte de desenvolvimento de sistemas, com operações de TI, e ao longo desses anos tem sido muito importante esse conhecimento agregador e articulação de relacionamento com outros pares. Eu atuo como gerente da TI do sistema FIEB, como você mencionou, mas também tenho outros papéis que para mim tem sido estratégico. Um deles é atuar como secretário ali do Comitê Executivo de TI, dentro da própria federação. É um grupo que a gente delibera assuntos de planejamento estratégico, planejamento diretor de TI e algumas decisões, né, de caminhos a seguir dentro da nossa organização. Também tem um chapéu, uma função estratégica que é ser o coordenador do sistema de gestão de segurança da informação, desde a estrutura de segurança até a parte ali de privacidade de dados também. A gente teve nessa comissão um trabalho de adequação aos nossos processos LGPD. O ano passado fui acariciado pelos outros colegas das demais federações por ser o principal representante do grupo de gestores nacional de TI do Sistema Indústria. Olha o tamanho disso. Nossa! Isso é bacana porque acaba mostrando um pouco do nosso trabalho, né, do que a gente tem feito. E isso, para esses pares, também faz muito sentido, porque a gente faz muita troca. Eu acredito na troca de experiência, né, no trabalho colaborativo, cooperativo, que a gente consiga de fato ter avanço. Já atuei anteriormente como professor universitário na Universidade de Salvador, atuei também como consultor sênior de TI na FGV, um trabalho extra horário comercial, também como diretor de projetos depois de inovação e transformação digital na Sucesso, que é a Associação dos Usuários de TI lá do estado. Esses foram trabalhos que também me auxiliaram a conhecer também as políticas públicas, privadas, relacionar com outros pares dentro do estado e estabelecer confiança e relacionamento ali para a tomada de decisão, né? Isso tem me influenciado, tem formado muito a minha compreensão sobre o que é TI no aspecto não só técnico, né? Então esse é um pouco o Marcone, tem uma inquietude tecnológica, eu gosto muito de buscar novas soluções e eu tenho me alicerçado muito nesses pares dos demais regionais, que tem sido uma troca constante, como eu comentei, e também no estado da Bahia, onde tem muitas pessoas boas lá, fazendo trabalhos assim magníficos. E assim, com um impacto nacional, né?
Impacto nacional, não só pela sua atuação, por todos esses chapéus aí que você mencionou, né? E também o trabalho da federação por si, que tem esse impacto nacional. E a FIEB, inclusive, fez aniversário recentemente, né? São 77 anos de história, Isso. certo? A gente viu que o lema agora dessa nova fase é inovação, expansão e integração. Então, eu queria que você explicasse para a gente, para os nossos ouvintes, inclusive para eles, o que é o sistema FIEB hoje, qual a estrutura de TI, né, hoje implementado para a federação e como ele contribui para o desenvolvimento industrial, não só em âmbito local, mas também nacional, né, como você já mencionou. Isso, estamos aí de parabéns, são 77 anos de história. A gente gosta de afirmar que o nosso compromisso é o impulsionamento do setor industrial baiano. O sistema FIEB ele tem um apoio à indústria. A indústria representa aí mais de 75 bilhões no PIB, no Produto Interno Bruto lá do estado. Tem mais de 450 empregos formais, né, das indústrias, que são sindicatos patronais do sistema federativo. Os nossos ouvintes devem conhecer bem quais são os nossos agentes aí de maior atuação, que é SESI, SENAI, IEL, porque em cada estado a gente tem essa presença, né? O SESI tem um trabalho forte em educação, mas também qualidade de vida, saúde e segurança do trabalho. O SENAI já é um ensino profissionalizante, né? Um ensino superior também. Inclusive, na Bahia, a gente já tem um polo de universidade, que é dentro do SENAI Cimatec. E o IEL, que é um desenvolvimento de empresa, né? Um desenvolvimento também de talentos. O IEL faz essa articulação muito bem. E, por último, a própria federação, que é o agente de atuação de defesa de interesse da indústria, né? Então, a FIEB, a federação, ela acaba sendo esse agente de articular quais são as principais iniciativas para fortalecer o polo industrial baiano, seja captando indústrias para virem para a Bahia, seja apoiando determinado sindicato para que aquele segmento ele tenha, de fato, espaço de fala, né? Espaço ali de novas construções. E a TI ela é um alicerce disso, né? Nós somos uma TI que governa de maneira transversal, então a gente atua com trabalhos voltados para a parte de conectividade, suporte a sistemas, suporte a infraestrutura, mas também entregamos projetos de inovação tecnológica, projetos com aplicação de tecnologias ali de ponta, vou dizer assim, na vanguarda da tecnologia. E isso favorece muito o impulsionamento que o nosso sistema tem no estado, a nível estadual, mas a nível nacional também, e com entregas também a nível internacional. Hoje a federação ela tem um trabalho forte, né? E tem uma representação forte por conta de unidades como o Senai Cimatec, que tem articulação com agentes internacionais. Isso é de grande valor, é um poder de pertencimento assim, gigante. O SESI também tem uma entrega relevante porque faz pesquisa de qualidade de vida e pesquisa de saúde dentro do Instituto SESI de Inovação, que também fica na Bahia. E dentro da TI a gente sempre busca trabalhar assim com melhores práticas, governanças bem estabelecidas, né? A gente adota muito COBIT, WHITE, o que são siglas aí para que a gente possa se basear melhor nessas melhores práticas. Também recentemente o NIST, que é voltado aí para avaliação de maturidade em cibersegurança. Então a gente percebe que a gente tem um bom posicionamento, mas a gente também tem um caminhar muito baseado em melhores práticas, em olhar como está o mercado, para que a gente consiga sempre ter avanço como sistema, como indústria e como país aí. Excelente, uma atuação grande, né? Todo esse olhar que você precisa ter. Isso. Né? E toda essa integração, é um pouco do lema mesmo. É grande, né? É expandido, é um sistema bem expandido, até essa questão internacional que você mencionou, né? No estado a gente tem mais de 40 pontos de presença, seja unidades do SESI, unidades do SENAI, dentro de todo o estado, o que também mostra uma capilaridade, né? Exato. Porque em todas as regiões ali do estado da Bahia,
a gente tem pontos de presença lá, né? Então, inclusive, para fomentar a indústria, interiorizando, né? Levando o que pode estar num polo desenvolvido como Salvador para outras regiões dentro do estado, né? Levando essa possibilidade de desenvolver também outras regiões. Não, excelente, assim, é bom ter essas conversas, né, é bom essas entrevistas, porque a gente começa a ter esse olhar muito mais real, né, dessa atuação que muita gente não tem, né, e até aproveitando o gancho de inovações que você trouxe, de todo esse olhar para a inovação, a gente sabe que vocês têm o Portal IA, o super aplicativo e reconhecimento facial, né? Você até mencionou a vanguarda que vocês estão. Eu queria destacar essas inovações que a gente sabe que vocês têm e eu queria entender de que maneira essas novas tecnologias estão sendo desenvolvidas e aplicadas, né, pela FIEB e como que você gera a cibersegurança dentro dessas inovações, porque a gente está falando aí de uma gestão com dados altamente sensíveis, né? Eu acho que é um grande desafio, porque Sem dúvida. a gente tem que, não é frear a inovação, Uhum. A gente tem acompanhado muitas tendências tecnológicas e o olhar das tendências tecnológicas, ela tem que também nos permitir pôr os pés no chão, né? Porque nem toda tendência ela é adaptada, aderente ao nosso contexto. Então a gente faz alguns testes, né, de provas de conceito, estudos técnicos preliminares, para provar mesmo se aquela tecnologia ela pode ser aplicada no nosso contexto. E a gente lançou sim recentemente o portal IA, que foi no aspecto de melhor governar as iniciativas de inteligência artificial, porque perceba, a gente estava ali no ápice do uso da inteligência artificial generativa, né? Hoje a minha visão é que cada vez mais está sendo uma commodity, está começando a ser democrática, né, o acesso, mas naquele momento no qual a gente percebeu o grande avanço, os nossos usuários estavam tendo uso individual ou contratando o uso ali para determinado setor, e a gente buscou canalizar isso para um portal institucional para que essas iniciativas elas pudessem estar coordenadas, que elas pudessem estar governadas e de forma segura, porque treinar modelos no qual eu não consigo ter os dados dentro da nossa organização é um risco. Então a gente começou a lançar o Portal IA com entregas assim a nível de usuário, né? Desenvolvimento ali de criação de uma apresentação, resumo de uma ata de reunião. Então a gente começou, usuário, não vai adquirir e tem uma estrutura interna aqui para você utilizar. E a gente fez questão... A própria federação suportar essa... Isso. Para não distanciar o usuário, né? Para que ele não possa fazer uso de outras soluções, mas que a gente possa trazê-los para uso de uma solução própria, de uma solução que a gente possa governar e que a gente entregue algo similar ao que está no mercado. Então, o Portal IA foi muito nesse sentido. E as outras entregas, por exemplo, no âmbito físico, né? Foi o reconhecimento facial, que hoje a gente tem uma maior ampliação desse uso, né? A gente já acessa diversos edifícios aí, o reconhecimento facial já está ali, um primeiro cadastro, né? A gente fez isso no nosso controle de acesso, entrada de aluno já identificado, já matriculado, com a sua face autorizada, porque a gente prezou muito por isso, ele já consegue adentrar nas nossas escolas e os nossos colaboradores, visitantes, bolsistas, qualquer público também conseguir entrar. O colaborador com base na sua foto, da origem lá do seu cadastro no nosso RH. Então tudo isso foi um incremento de uma tecnologia, um processo de controle de acesso existente, mas a gente trouxe mais ganhos, porque a gente reduz uma fraude ali do próprio aluno, uma troca ali de acessos, porque agora é a face, ninguém dificilmente vai trocar e não vai trocar face, né? Então a gente começou a estabelecer melhor esse controle. E temos assim, Alcione, lançado algumas outras iniciativas, sempre trazendo o usuário para o centro, para prezar pela ética, para prezar pela governança, para pensar na segurança desde o design ali das concepções, porque a gente entende que inovar por inovar, ela pode ser um risco, porque em determinado momento aquilo volta como um efeito, né? Seja lá
o uso indevido de um software, aí a própria empresa detentora daquele direito encaminha lá uma carta, ó, vocês estão utilizando dentro do ambiente um software que não está ali homologado ou validado. Então ou uma solução, uma plataforma. Então a gente busca sempre governar trazendo os usuários para dentro da nossa estrutura de TI, tentar governar com eles ao nosso lado, do que efetivamente engessar ou restringir os acessos. Não atender só o que precisa ali tecnologicamente falando, né? Isso. Mas sim com a experiência do usuário, para que seja de uma forma prática, ágil. E eu gostei de você trazer o segurança desde o design, né? Que é desde a implementação, desde a criação, desenvolvimento, vocês já têm trazido cibersegurança nesse começo. Isso, porque a gente entende que tem que ser assim, mas tem surgido, né? E alguns conceitos ali de TI sombra ou TI que muitas vezes silenciosa, que é um usuário implementa, mas a gente também tem buscado soluções que possam nos identificar isso, né? Para que a gente tenha como antever e tentar direcionar um uso de algo que a gente já tem, ou tentar entender o que está sendo utilizado, porque não é barrar a inovação, mas tentar direcionar para uma solução que seja mais aderente ou coesa para a nossa organização. Então a gente tem cenários muitas vezes de implementação de algumas áreas que a própria área decidiu por utilizar um software e assim, não em detrimento a um software que já existia, mas por não conhecer em alguns momentos aquele software, aquela solução que a gente já tinha validado, já tinha batido o selo lá da segurança desde a concepção. E aí é o diálogo trazendo para cá, não, essa solução aqui te entrega o mesmo, a gente já está governado, o seu usuário já se autentica aqui, então use essa solução e essa daqui não é recomendada a utilização. Então a gente também tem um diálogo forte com as nossas áreas de negócio para sempre tentar fazer com que eles continuem gerando negócio, mas de forma responsável, né? De forma segura e responsável. Porque a cibersegurança é um conceito até bacana, ela deixou de ser ali algo para restringir. Ela tem sido posta agora muito algo para facilitar. Habilitar aquilo, Perfeito. Né? Ou habilitar ou facilitar. Por quê? Porque há uma exigência grande de mercado, o quão confiável você é para eu me relacionar economicamente com você. Nossa, olha aí, olha que visão interessante. Então a cibersegurança ela tem que estar assim mesmo nas concepções, porque aí você vai estreitar relacionamentos econômicos de forma segura, confiável mesmo. Confiável, traz mais credibilidade também, né? E Exato. A instituição conseguir olhar para isso, implantar e ter essa comunicação facilitada, são mais garantias, né, que vocês têm. Isso, no SESI e no Senai a gente trabalha muito com dados de saúde, então no SESI, dados de saúde. Então a empresa que tem um serviço contratado no SESI, ela tem que entender no SESI como um parceiro confiável. Então a gente acaba também prezando por essa confiança estabelecida, mas olhando para dentro e vendo o que a gente tem de segurança embarcada dentro daquilo que a gente faz. Seja no Senai também, que tem muita parceria com instituição, seja nacional ou internacional, e as internacionais também têm nos encaminhados documentos ali de confidencialidade, ou então formulários para a gente responder, para avaliar a nossa exposição a risco, olha só, nossa maturidade de segurança, porque para eles lá, eles estipulam ali um score, e a gente tem que atender esse score para realmente gerar um relacionamento econômico. E isso acaba sendo um facilitador ou um habilitador, como você disse. Porque de fato Então, cibersegurança deixou de ser ali algo, poxa, o cara da TI vai vir aqui, vai restringir, vai bloquear a minha máquina, vai colocar eu ilhado aqui. Não é isso mais. Você vai continuar trafegando, gerando aí, mas de forma ali coordenada, de forma governada e segura. Excelente essa visão que você trouxe, assim, tem muitos elementos do que você traz dessa atuação que a gente tem falado cada vez mais, né, e tem tentado até impulsionar, porque são elementos importantíssimos. Esse olhar que você trouxe é extremamente relevante. Gostei muito de escutar e, assim, até a próxima pergunta é sobre uma expressão que você trouxe no nosso alinhamento, na nossa conversa de alinhamento, que é o governar com perenidade.
perenidade, que você já trouxe aí um pouquinho todas as respostas, né? É um conceito que você usa, que tem aí a marca aí na sua gestão, né? E que eu queria que você falasse um pouco mais dessa abordagem, porque ela passa, como você até já comentou, pela responsabilidade da FIEB, de incentivar essa atuação integrada, né, das demais instituições do sistema, e precisa ter esse olhar transversal, né, entre todas essas atuações, porque é uma operação muito robusta, certo? Perfeito. A gente falou bastante assim dos pontos de governar com perenidade, e de fato não é restringir, como eu comentei anteriormente. Então a gente tem hoje um desafio e um desafio bom, por conta dos negócios sendo gerados e diversos segmentos, então seja saúde, seja educação, seja desenvolvimento empresarial, então são vários segmentos de atuação. Inclusive na Bahia o SESI também tem uma unidade que é um hotel, então tem um setor hoteleiro, vou dizer assim. Então a gente tem uma diversidade de atuação que exige da TI, que ainda não tem um conceito de TI única, né? A gente tem um trabalho corporativo, transversal de atuação, e as entidades no âmbito de sistemas, eles têm uma autonomia de encontrar soluções, de implementar seus softwares, aquilo que atende a necessidade aplicativos específica, de né? negócio. E isso também traz para a gente um desafio de como governar isso, de fazer uma ação que eles percebam que a gente está criando uma estrutura basilar para que eles possam de fato implementar, porque vai haver integração com o sistema interno, vai haver uma comunicação com a base, com um dado, seja pessoal, seja um dado estratégico. Então a gente tem que ter essa sensibilidade, e nesse sentido a gente tem que também fazer com que a organização se mantenha coesa. Então que o SES e o Senai, quando implementam a solução, a gente consiga avaliar se aquela solução ela pode ser padronizada. Se eu posso utilizar o mesmo CRM, por exemplo, para todas as entidades, o mesmo software para aquela outra entidade. Então, quando a gente tem negócios distintos, há em alguns momentos um software que é específico daquele nicho. Então, a gente tem feito esse olhar quando ele é muito específico, mas quando ele não é, a gente tenta buscar uma uniformidade para atender as outras entidades e fazer um avanço coeso dentro da nossa organização. Então, o governar aí com perenidade é um governar que não seja restritivo, que permita o inovar, mas essa inovação dentro de um selo que a TI, olhando corporativamente, ela consiga, não seria autorizar, mas consiga, vou dizer assim, legislar por causa própria, validando ali que aquela técnica atende os padrões de conhecimento interno, para que as unidades possam ter confiança no que eles vão seguir de negócio para frente. Então, o governar aí está muito mais nesse olhar. E o perenidade, porque isso aí é cotidiano. E precisa ter longo alcance, né? Você quer que isso se desdobre, né? Então, todo dia, fazer todo dia, ter esse olhar sempre, né? E de longo alcance. Isso, e a gente tenta também fazer esse olhar até com alguns encontros internos, que a gente chama lá de compartilhando, né? O TI, o acrônimo ali da TI maiúsculo, porque é o momento que a gente chama essas entidades para eles mostrarem o que estão fazendo, o que estão pensando, e a gente tentar fazer uma junção de coisas boas para tentar estabelecer ali um caminho único ou um caminho mais enxuto do que 4 frentes, né? Cada um seguir por um caminho. Então, o trabalho da TI corporativa, ele tem sido desafiador nesse sentido, né? Que exige também um relacionamento muito forte para que a gente possa entender que a gente é capaz de entregar o serviço que eles querem, que a gente possa governar aí de forma perene, sem ter nenhum risco aí de segurança, sem ter nenhum risco. Excelente, até dentro dessas iniciativas que você comentou, dessa governança, tem outras de destaque que você tem empreendido, que é a governança com programas de multiplicadores de TI e sensibilizações também, né, que são fatores importantes que vocês têm empreendido. Qual a importância dessas iniciativas dentro da FIEB, as transformações que essas duas iniciativas impulsionam, olhando, claro, trazendo aí a cibersegurança nesse contexto? Perfeito. O Multiplicador é um programa
que é um conceito até do Gartner, que é o Citizen Development, que é o desenvolvedor, a sociedade desenvolvedora, no qual o usuário ele vai começar cada vez mais a desenvolver suas próprias aplicações. Então, olha em que momento a gente vai estar quando não só uma área vai desenvolver algo, mas toda a organização. Seja um desenvolvimento low code, no code, sem muito código. Então, há um risco muito grande nisso, né? E a gente trouxe aí um programa de multiplicador, inicialmente de maneira incipiente, mas a gente direcionou algumas pessoas nas áreas como pontos focais de TI, para que as iniciativas daquela área passassem pelo conhecimento daquele ponto focal de TI, estabelecendo uma presença da TI ali dentro, e ele já tenha uma noção do que é uma integração, do que é uma história de usuário, um requisito funcional. Então, aqui ele começou a ter um diálogo de compreensão das possibilidades de iniciativas que a área dele quer, para ele dialogar interfaceando com a TI. Então, a gente fez isso de maneira incipiente, e esse ano a gente está rodando a primeira turma de multiplicadores, que é agora fazer um balizador técnico deles. Ensiná-los a fazer uma prototipação, ensiná-los a construir um painel, ensiná-los a levantar um requisito de usuário, ensiná-los a desenvolver uma aplicação de baixa codificação, e com isso a gente traz eles para dentro da TI, e eles nas áreas é uma presença da TI lá também. A gente entende que isso melhora a compreensão, porque muitas vezes eu destaco alguém da equipe, da TI, para entender de contabilidade ou para entender de processo financeiro. E aí há uma diversidade de conhecimento multidisciplinar que na TI a gente vai ficando escasso. Sim. Então, qual é a ideia? A gente levar o conhecimento de TI para essas pessoas que já são oriundas das áreas. Seja da contabilidade, eu vou incrementar conhecimentos basilares de TI. E ele ser o nosso ponto focal. É esse programa de multiplicador. Excelente. Que a gente está rodando esse ano. A gente também está rodando um outro que é de aculturamento em dados. E cultura é um negócio pesado de fazer. A gente está tendo o avanço do que a gente já vem tendo de análise de dados, né? Construção de painéis, decisões orientadas aí a dados. Só que agora a gente está, esse ano, destacando 3 áreas, olhando toda a construção analítica de informações que eles geraram, para que a gente possa, a partir daí, adentrar mais analiticamente, criando indicadores, fazendo um aculturamento para que as decisões deles sejam pautadas verdadeiramente em dados. Então, a gente tem iniciado também esse ano com 3 áreas, que foi definido 3 áreas importantes para fazermos esse trabalho, de uma análise mais profunda. Quer dizer, não só a construção de um painel olhando para trás, mas agora a construção de um painel correlacionando dados, correlacionando números, para que os gestores possam olhar para dentro da sua área de atuação e ter insumos para decidir por caminhos melhores, caminhos mais produtivos. E a sensibilização que você falou. A gente tem um mês de segurança da informação, que é em outubro. A gente está no 4º ano, esse ano, de um evento de segurança da informação. A gente chama lá o Security Day. Esse evento a gente busca fazer uma conscientização e sensibilização para alguns, um momento ali de contato inicial com cibersegurança, segurança da informação, que para a gente que vive isso é uma familiaridade, né? Para outros é uma necessidade... É o dia a dia para vocês, né? Pois é, para outros é uma necessidade de um letramento mesmo. E passar essa informação de política, de regra, de guias... de sopra de letrinhas, muitas vezes. O modus operandi, o porquê daquilo, né? Não é fácil. E até você prender alguém ali para que ele possa ser, enxurrado de informações. Absorver aquilo, né? Deve ser uma agenda e tanto ali. E aí, o que a gente faz? A gente tenta fazer de maneira mais lúdica. Um sketch teatral, com alguém que possa falar não tecnicamente, mas de maneira... habitual, do cotidiano, para que as pessoas consigam, de fato, perceber que precisa caminhar por aquele caminho, porque é uma orientação de comportamento digital seguro. Então, o que eu estou fazendo ali que está errado na fala mais clara e numa fala no qual eu consiga entender bem e ter uma empatia e
me enxergar ali. Então a gente tem feito um evento mais baixo nível, né? Mas para que todos possam ter o alcance. E aí nas agendas à tarde e na agenda do dia posterior, aí é um evento mais técnico. Aí são workshops para os times técnicos, a gente chama alguns fabricantes, a Fortinet está lá Que com a legal, gente. ótimo. E aí a gente faz esse olhar voltado para o time técnico e depois a gente pega as soluções que a gente já tem, que já estão postas ali, e faz uma reciclagem com os nossos técnicos, trazendo melhores práticas daquelas soluções, daqueles fabricantes que nós já temos dentro do nosso parque. Então é um contexto assim bem bacana, né? Então tem o olhar para o usuário que a gente está trazendo para a TI, tem a questão de cibersegurança, que a gente tem tido um olhar muito, muito claro para que o nosso usuário, de fato, ele seja o elo positivo, né? O elo forte. Porque fala muito que na corrente ali de segurança da informação, Sim. o usuário é o elo fraco. Então a gente tenta inverter e trazer ele para o protagonismo, né? O usuário, ele é o elo forte. Então a gente tenta criar essa musculatura para os nossos usuários para que ele tenha uma compreensão clara sobre cibersegurança. Excelente, porque é um dos pontos que todo mundo mais fala mesmo, é um dos desafios, um dos maiores desafios Pois você conseguir, como você colocou, aculturar as pessoas para ter esse olhar e desenvolver esse olhar, né? Um ponto que eu queria entrar agora, Marconi, é o nosso próprio laboratório, FortiGuard Labs, eles sempre fazem alguns estudos, e a vertical de indústria tem aparecido com grande destaque, principalmente no relatório do cenário global de ameaças, né? Com a digitalização de sistemas operacionais, a indústria produtiva 4.0, e agora a gente já está mais, né? Dispositivos, máquinas conectadas, eles têm aparecido nos relatórios como alvo, né? Cada vez como alvo de cyberataques, né? Nesse cenário global. Pensando nesse cenário, olhando para esse cenário, como que a FIEB gerencia a segurança da informação? Para você hoje, quais os principais desafios, principais estratégias na gestão da segurança, da cibersegurança, né, na indústria? A indústria tem esse conceito da indústria 4.0, que é um avanço gigante em relação às plantas produtivas, né, cada vez mais digitais. E isso aumenta a superfície de ataque, porque a gente está falando aí de tecnologias de operações que olham o monitoramento do processo fabril, e agora esse monitoramento do processo fabril agora é digital, né? Tem uma conexão, e essa conexão agora gera dados, e esses dados estão aí sendo alvos cada vez mais. Por quê? O avanço da tecnologia, e aí a minha percepção muito de compreensão e leitura, o avanço da tecnologia, do setor de tecnologia, ele tem acompanhado um pouco o contexto de risco, o que os relatórios têm trazido de ameaças. Então a gente, de certa forma, há um hiato entre o avanço da ameaça e o que a gente tem evoluído de proteção, né? Isso aqui está muito forte. Mas eu acho que há um hiato gigante no que há de avanço no processo fabril, né? Das conectividades, porque cada vez mais ainda tem um legado muito grande dentro desse processo fabril. Porque vem funcionando há um bom tempo, seja um sistema legado, seja um sistema operacional legado também. E para o atacante, o alvo de ameaça deixa de ser uma organização, possivelmente uma organização com fins financeiros, pode ter ali um ransomware que pode ali gerar um bloqueio e ter um acesso, mas quando você olha para o processo fabril, o impacto que isso causa numa indústria de saúde, se você atacar uma indústria de saúde, a parte de operações, o impacto que isso causa. Então, para o atacante, acaba sendo um alvo assim de maior rentabilidade, vamos dizer assim. Então, há uma necessidade grande do processo fabril de evoluir também. E isso vai desde a construção, seja da própria implementação daqueles dispositivos, que muitos assim são implementados e não são ali parametrizados da maneira correta e acaba tendo uma certa exposição. E muita conexão de dispositivo às redes sem ter um design ou uma arquitetura muito bem definida. Seja um sensor de monitoramento de água, seja um sensor de energia renovável,
ou está conectado e aquilo vai crescendo, 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 e aí pode ser que a área de OT ou de TI daquela empresa, daquela indústria, não consiga acompanhar o avanço porque está cada vez mais gerando conexões e conectividades dentro desses ambientes. E os atacantes estão atentos a isso. Poxa, eu acho que agora esses meios têm uma brecha ali que a gente pode atacar, né? Então há uma vulnerabilidade maior nesse setor. O que a gente tem feito como federação, né? A gente tem buscado articular com esses sindicatos patronais, seja num evento, seja numa explanação falando sobre riscos, tentar conscientizá-los de práticas que eles podem estar fazendo, né? Também há muito de comportamento também, sensibilização, treinar a força de trabalho dessas indústrias. Então a gente tem feito um trabalho de assessoramento, né? A própria FIEB tem esse papel, mas a gente tem que ter um certo posicionamento, mas não entrar tanto porque é de fato uma ação que cada indústria precisa avançar no seu tempo, né? No seu momento, mas a gente traz sim luz a isso e é algo que cada vez mais está crescente, porque a indústria brasileira está crescendo muito, né? A gente tem tido índices aí de crescimento, tanto de ganho de receita, quanto de empregabilidade, e isso também tem gerado negócio que gera também novas implementações, novos avanços e, consequentemente... A expansão, né, dessas tecnologias, a digitalização. Exato, e, consequentemente, a lupa de um cyberataque está ali em cima daquele nicho. Imagine, saúde, transporte, óleo, gás, você tentar ali, o impacto vai ser gigante. É altamente crítico, né? Porque você tem um impacto direto nesses setores que impactam diretamente a sociedade também, né? Você tem um controle ali muito grande de dados muito sensíveis, muito críticos, né? Tanto é que eles são meio que definidos como áreas de missão crítica, né? Isso. Porque, de fato, eles tem uma penetração na sociedade grande. O impacto da interrupção nisso. Exato. Seja transporte, semáforos, imagine. A gente vê coisa de cinema aí, né, de filmes, mas isso está cada vez mais próximo. Isso é real, né? Isso é real. É real, e um potencial muito grande. A gente tem um avanço grande do modelo das guerras, né? Seja a guerra do combate físico, seja a guerra fria naquele posicionamento num jogo de xadrez. Isso. E agora uma guerra digital, cibernética, né? Cibernética também. No qual o uso desses mecanismos de OT cada vez mais tendo o aspecto positivo, né, no avanço da indústria, mas também a possibilidade de gerar uma vulnerabilidade, caso não tenha sido muito bem planejado, muito bem definido como ele seria implantado dentro das indústrias. Exatamente, exatamente. É um cenário que precisa estar atento e que, assim, é inevitável, né? Inevitável. Agora eu queria falar um pouquinho de futuro, te ouvir sobre futuro. A gente está caminhando para o final, mas é um tema importante que a gente quer te ouvir, até porque a gente tem aí a tônica da inovação em todos os âmbitos que você trouxe, né? E com toda essa gama de atuação com as demais instituições ali, né? Abaixo na FIEB, deve ter muitos horizontes aí a percorrer. Então eu queria que você falasse um pouco de quais são as principais tendências em TI e segurança que você está acompanhando ou que vocês já estão planejando. Sabendo que há esse contexto de sistema federativo da Bahia, as instituições, como eu comentei, que funcionam como válvulas propulsoras, que a gente tinha comentado, né? Deve ter muita novidade aí pela frente, queria que você comentasse. Tendência a gente sempre busca de maneira inquieta, né? Tentar, inclusive, olhar essa tendência e ver o quão aderente ela é para o nosso contexto. Então a gente tem aí a própria IA generativa, cada vez mais, e já ela vai ser uma commodity, porque o nosso competidor também está usando muito. Então a gente tem que agora ter um novo olhar de como implementar iniciativas com inteligência artificial, então a gente está bem atento a isso. As questões de cibersegurança, a gente tem tido uma aceitação, né, uma compreensão da nossa alta administração sobre esse tema, que é pauta não só no Fórum Econômico Mundial, mas também dentro dos executivos de TI, dos diretores, dos gestores de TI, como principal ação que o executivo precisa ter, né? Ele tem que ter segurança que o ambiente está controlado, está visível. Então a gente tem buscado soluções que nos tragam visibilidade, né, de como está posto, seja a conexão de uma nova máquina dentro do nosso ambiente, seja o aspecto de observabilidade dentro da nossa infraestrutura,
de servidores, como é que está o desempenho, se aquela máquina está tendo um poder de execução computacional que não condiz com a realidade dela. Então, ali é um índice que a gente precisa apurar, porque pode ser realmente um poder computacional de uma execução interna, mas também pode ser uma mineração de dados que um atacante pode estar utilizando aquela máquina para fazer determinada ação. Então, a gente tem tido esse olhar, né, amplo de tecnologias que possam nos assessorar para que a gente faça esse controle amplo. E também, como eu comentei, um pouco do diálogo com outros pares, porque o que é que vocês estão fazendo em cada um dos seus regionais? Porque a gente acaba se comparando também com outros pares para ver como é que está em Minas, como é que está aí a federação daqui de São Paulo, como é que está do Rio, o que é que vocês têm utilizado de soluções, e a gente acaba utilizando um encontro que nós temos, nacional. Esse ano vai ser o 14º Encontro Nacional dos Gestores de TI. Lá a gente cria pautas para diversos eixos, então eficiência operacional, a parte de cibersegurança é um ponto fortíssimo. A gente teve no último ano 2 das nossas federações em determinados estados que tiveram incidentes de segurança, né, por conta de disponibilidade. Uma foi mais uma questão física e não lógica, e outra uma questão lógica e não física. Então, olha o contraponto. Olha só. E a recuperação, né, a resiliência de recuperação daquilo é um fato primordial. Então, a gente escuta esses colegas trazendo as suas experiências e nos cria um alerta do lado de cá. Será que eu estou preparado para isso? E se acontecesse comigo, como é que eu iria preparar minha estrutura, minha sala de crise? Como é que eu iria... Será que eu tenho todos os recursos, né? Montado? Será que eu usar estou como com guarda exemplo, alta? né? Uhum. Ou tenho É muito isso. ponto cego dentro da minha estrutura que eu não estou conseguindo? Então, a gente utiliza esse encontro para dialogar entre esses nossos pares e criar mesmo essa compreensão. Para dentro, a gente tem tido crescimentos assim, de inovação, não só nas implementações, como eu comentei, mas o próprio ecossistema do Senai, através da unidade do Senai Cimatec, que ele tem implementado computação quântica, tem trabalhado forte na economia do mar, do sertão. Então, ele tem tido um crescimento de inovação, seja articulando novas iniciativas no âmbito não só estadual e nacional, no âmbito internacional, que gera, de fato, uma inovação, mostrando que a tecnologia, ela, de fato, movimenta e ela constrói novas sociedades. Então, a tecnologia, ela vem mesmo para trazer essa transformação que a gente espera e que a gente tem acompanhado de maneira agora cada vez mais curta, e com ações que o Cimatec tem propagado, a gente percebe que isso está sendo muito acelerado. O SESI no âmbito ali de saúde e educação também, qualidade de vida, segurança do trabalho. Então são inovações que é um olhar nosso do futuro. Então a gente está com o olho nesse horizonte, né, mas também sabendo a jornada nossa, o nosso caminhar para a gente chegar lá. Mas o bacana é que a gente já tem um direcionamento, né? Já Exatamente. É na direção, já é no alvo, pode ser em cheio ou não, mas já temos um caminho aí tracejado. Uma meta, né? Um caminho bem tracejado para nossas instituições, para nossa estrutura de TI. Né? A gente tem buscado, como eu comentei, melhores práticas para nos guiar. A gente faz autos diagnósticos, né? E também contratamos alguns diagnósticos para olhar seja a nossa estrutura de governança, seja a nossa estrutura de segurança da informação, gerir bem o nosso portfólio de projetos, que a TI não consegue entregar tudo. A área pode estar ávida ali de novas soluções, de implementações, só que se a TI não planejar a sua alocação, né, entendendo, qualificando bem a inovação que a área está requerendo, seja uma entrega que vai atender uma área de negócio ou vai entender um requisito legal, um compliance, a gente faz pesos nessa qualificação para caber dentro do rol de portfólio de projetos que a TI tem ao longo do ano. Isso mostra que a gente tem um caminhar para o futuro, mas a gente tem um caminhar para o futuro nos nossos passos. Né? E esses passos a gente vem enlarguecendo ele, mas com muito trabalho assim, de amadurecimento, de planejamento. Então, o olhar nosso tem tido uma direção muito positiva. Excelente. Muito, muito bom te escutar. Muito bom ouvir esse planejamento para o futuro que vocês têm. Foi praticamente uma aula aqui a nossa conversa. Que bacana. Como eu comentei no início, né? Espero que seja
importante, inspirador para quem está aí nos ouvindo, né? Porque tá aqui recebendo esse convite, para mim já é um reconhecimento muito positivo. E aqui eu estou também falando algo que para o nosso ouvinte pode ser, sei lá, um lugar comum. Mas para outros não. Para outros, de fato, pode ser um caminho que eles também vão começar a percorrer. Então a ideia é que a gente possa apoiá-los, né, de forma geral, e principalmente aqueles que entendam esse diálogo nosso aqui, Alcione, como um útil e inspirador, né? Com certeza, e eu não tenho dúvida que vai contribuir, Marconi, não tenho dúvida, porque você trouxe, assim, visões muito amplas e também de forma prática, falou sobre governança, impacto local, regional, eu não tenho dúvida que, assim, foi muito rico tudo que você trouxe, muitos conceitos, muitas abordagens no âmbito corporativo e também ali de forma prática mesmo, de como isso é aplicado. Assim, para mim, no meu ponto de vista, contribuiu demais, um episódio super rico, uma conversa muito rica, e reforço aqui, eu sei que vocês já têm esse plano, já estão olhando para o futuro, fica o meu convite para você voltar aqui com a gente mais para frente, para falar um pouquinho mais de trazer como vocês têm exatamente, disso, né? Trazer os resultados, falar das novas aplicações, tecnologias, parcerias, impacto que vocês estão gerando, não só local, mas nacionalmente. Fica aqui o meu convite, porque a conversa foi muito boa. Tenho certeza que os nossos ouvintes também vão achar a mesma coisa. Peço até para deixarem comentários, né? Encaminhar para quem se interessa pelo tema. Interagir com a gente também, não tenho dúvida. Perfeito. Obrigado pelo espaço. Fiquei lisonjeado por estar aqui, né? E espero continuar esse diálogo, como você comentou, né? Para que a gente possa passar mais um pouco de conteúdo e trocar um pouco dessas experiências. Dialogar como sistema, como indústria, como país, esse é o nosso papel. E deixo aí também um pouquinho de uma merchandising. Por Sigam favor. o Sistema FIEB, @Sistema FIEB, e a partir dessa rede você vai conseguir chegar a nossas outras entidades e conhecer um pouquinho da nossa instituição, que tem sido um papel fundamental no setor industrial baiano. Obrigado, senhor. Excelente. Obrigada a você. Para você que está nos ouvindo ou nos assistindo, meu agradecimento especial e um pedido. Siga a Fortinet nas redes sociais e acompanhe nossos próximos conteúdos sobre segurança cibernética, inovação e muito mais. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este episódio. Um grande abraço e até a próxima!